A quarta virtude sugerida pelo Anselmo Grum é a liberdade. Interessante, né? Liberdade. Virtude que a pessoa idosa deve cultivar. E mais fácil de conseguir nesse período da vida, que a pessoa já está aposentada ou com a vida menos comprometida profissionalmente, como no estado da vida ativa, que você está ali mais agarrado a compromissos e tarefas, né, que precisam ser incumbidas de uma forma mais rígida e você não tem como isentar. Às vezes você nem gostaria de estar fazendo aquele trabalho, mas você tem esse compromisso profissional, a questão também, né, de sobrevivência, aí você precisa às vezes engolir alguns sapinhos que você não desejava. Então, nesse aspecto, né, de compromissos profissionais, a pessoa que já saiu desse lugar, já aposentou, ou a sociedade já não tem uma expectativa muito grande assim, daquela pessoa ser produtiva, que ela tem que estar fora de casa fazendo isso, fazendo assado. A sociedade já é mais tolerante, a pessoa já é mais idosa, já imagina essa pessoa mais até em casa, mais quieta, do que ali no trabalho. Como se fala, nossa, vai até atrapalhar, né? Uma sociedade muito agitada, os idosos que já são mais calmos, já estão em outros ritmos, já nem vê a pessoa mais ali. Tipo, já está na hora de se aposentar, viu? Ô pai, já está na hora de você deixar a empresa aí, agora deixa os filhos vão continuar. Então, a própria sociedade já vai encarregando de deixar a gente mais de lado. Claro que quem está se deixando de lado, aí aproveitar esse ensejo e aquilo que pareceria uma perda, mas tornar um grande dom. Como nós sabemos, hoje é uma doença que contamina muitas pessoas, que é o que chamam workaholismo, né? Quer dizer, são aquelas pessoas que elas não param de trabalhar. Evidente que ninguém morreu por causa de trabalho, ninguém morre porque trabalha. Trabalhar com prazer é muito bom. E há pessoas que já aposentaram, pelo menos do INSS, e continuam na ativa. Às vezes o mesmo emprego, até melhorando, né, o salário, que a aposentadoria não é aquela maravilha, do seu funcionário público, né, aqueles que conseguem, os federais de preferência, que tem uma fortuna, que ganham, ficam viajando aí internacionalmente um ano inteiro, e às custas, né, do nosso livro. Acho que certos exageros também. Mas, seja como for, então aproveita essa possibilidade agora de você não estar naquela ativa, tão ativa, mas fazer isso de uma forma mais leve, ou então mesmo empenhado no trabalho, mas sem pressões. Isso que talvez seja a grande graça desse momento da vida, da gente ser menos pressionados. Não tem aquela obrigação, não tem de obrigação. Eu faço porque eu quero fazer, porque eu gosto, me sinto bem, acredito que eu tenho algo a oferecer, eu quero me doar mais. Então há uma intenção clara. Evidente que no mundo do trabalho, quem está na ativa, é ideal que essas virtudes elas já sejam trabalhadas desde o início. É tão bom a gente poder trabalhar, claro, tem obrigações e compromissos, mas a motivação é muito maior do que essa obrigação. O trabalho se torna um peso, mas aí o trabalho se torna uma realização. Quando realmente é um oferecimento e eu gosto disso, então eu me dou o melhor, então eu não estou agarrado a ter que levantar cedo, pegar, nem percebo isso, o prazer de ir lá e dedicar-me é tão maior, então eu consigo tirar o peso da obrigação e tornar aquilo um exercício, uma arte, e fazer aquilo com prazer, e nem percebo o tempo passar. Né? Quando você está realmente de coração entregue a uma atividade, você está livre ali de fato, é outra história. Mas quando é aquela coisa cheia de pressões, você está às vezes numa chefia que é muito enjoada, né? Isso acontece às vezes, né? De cobranças às vezes inadequadas, aí realmente é muito estressante. Então vocês têm um espaço agora de vida em que você pode estar menos sob o impacto das expectativas dos outros. Não vou dizer que o idoso ele não receba expectativas, que as pessoas, a família, não criem expectativas sobre ele. Todo mundo cria expectativas sobre todo mundo. Mas você pode se afastar um pouco mais dessas expectativas, porque você não tem compromissos tão formais assim como os outros. Então você escolhe fazer
aquilo que você escolhe fazer. Então, essa liberdade prática é uma coisa bem interessante que vem para esse momento da vida, mas é muito curioso perceber a dificuldade das pessoas, de modo geral, processarem isso. Ou seja, por isso que preparar-se para a aposentadoria, quer dizer, preparar-se para envelhecer, significa, inclusive para quem está na ativa, é preparar-se para aposentar. E vocês devem ver aí afora, a maioria das pessoas passa por uma grande crise quando aposenta. Né? E depressão, nossa, eu vejo demais isso acontecendo. Como que é difícil a pessoa sair daquele hábito, né? Nós somos seres de hábitos, e mudar agora de caminho. E a pessoa fica meio perdida. Depois que ela aposenta, que eu falei, nossa, que bom, agora você vai poder fazer o que você quer, você pode, né? Quer dizer, eu quero sim. Eu vou, realmente aquilo que me dá prazer, que eu sinto que é o melhor de mim que eu tenho a oferecer, então eu vou me engajar nisso. Fico vendo que as pessoas ficam perdidas e elas não conseguem se organizar e ficam à mercê de umas solicitações assim meio confusas que a família às vezes faz e joga a pessoa para cá, joga para lá. Ela está, às vezes, a vida cheia, mas sem um projeto. E ela mesmo se queixa. Eu estou sentindo assim que eu estou com a vida, até que a minha agenda está bem cheia, mas não sei, acho que eu não estou muito ajustado. Eu acho que eu estou atendendo as demandas assim, às vezes porque acho que eu estou tão sem paz que eu fico me distraindo com isso aí. Tipo assim, deixa a vida me levar, mas você sem muito protagonismo nas coisas. Acho que é diferente do que está se pensando aqui, tá? Seria muito interessante a gente chegar a um nível de consciência que você cada vez mais estivesse menos dependente das expectativas alheias, e eu falei das expectativas próprias também, mas ter mais liberdade de ir e vir. E vejo que essa condição é dada para muitos idosos, não vou dizer todos, porque às vezes as condições de subsistência são muito precárias, porque eu estou pensando em pessoas em condições dignas de vida, né? Quando a indignidade é muito grande, isso torna tudo muito mais sofrido, muito mais difícil, né? Porque então vai ter que construir uma liberdade interior muito grande, como aquele cara que ficou prisioneiro lá na Sibéria durante décadas, um prisioneiro político, e depois, quando for tirá-lo, 30 anos de masmorra, e nem quis sair da cela. Achei que ele queria sair imediato, né? Doido para ficar livre daquela coisa. Aí, lógico, depois do impasse de ter sido aprisionado daquela forma escandalosa, aí ele começou a trabalhar a liberdade interna, né? Que é outro caminho, né? Aí ele tem uma escuta. Me dá mais um tempinho que eu estou terminando aqui minha reflexão sobre a liberdade. Então, assim, quem já alcançou essa liberdade interna, tanto faz se está na prisão ou está fora dela, é a mesma coisa. E às vezes você está no lugar mais lindo do mundo, é um desespero total. É incrível. Claro, humanamente falando, para a pessoa ter chegado a esse nível foi muito trabalho, muito treino. Você está lá no meio de uma rocinha, no meio daquela loucura toda, e a pessoa está no céu, né? Realmente um grande desafio, né? Bom, tomara que tenha pelo menos uma proteção de bala perdida ali. Então a pessoa já está ali, no dia que morrer esse bala perdido me matar, eu já estou pronto para ir a hora que for, né? Não importa, né? Nada me separará do amor de Deus. Mas, radicalmente falando, né? É bem exigente. Mas então, o que é liberdade? A liberdade cada vez menos prisioneira das dependências externas, que é um caminho exigente de ser feito, mas que se vai conquistando. A liberdade dos idosos não é natural. Não é natural. Aliás, do ponto de vista fisiológico, até o contrário. A tendência de que você vai ficando idoso, você vai perder mais a sua liberdade de ir e vir. A locomoção começa a diminuir, sua acuidade, né? Seus sensores já começa a se demandar, já fica mais dependente muitas vezes. É feliz aqueles que têm uma vida independente, que conseguem chegar até lá na frente bem autônomos, mas não é o mais comum. Então a liberdade, às vezes ela é tirada ou é inibida. Aí a famosa teimosia, né, da velhice.
Que vai ficando pior, porque à medida que os limites e as dependências vão acontecendo, que eles são teimosos, que não querem, né? Aí torna mais difícil. Então a sua liberdade, paradoxalmente, ela fica mais tolhida nessas horas, porque você cria um desconforto, porque acho que essa liberdade interna é você estar livre desse mal-estar que muitas vezes nos domina. Então, as famosas obrigações, libertar-se de obrigações. É o famoso ter que, ter que. O idoso, ou depois da aposentadoria, e até depois dos 80, até a igreja, ela é magnânime nesse sentido, com respeito às suas leis. Vocês já sabem disso? A partir dos 80, muitos aqui já estão nessa, viu? Vocês não têm que nada mais na igreja. Vocês não têm obrigação de ir à missa depois de 80 anos. Vocês não têm obrigação. Não tem obrigação. Eu gosto de ir. Uma coisa é você querer, mas eu tenho. Tudo bem, claro que isso também é um discernimento, né? Quando a igreja colocou isso, sobretudo lá atrás, sabendo que as pessoas já na certa idade, elas já têm. O que é a questão? Hoje há um pouco mais de flexibilidade nisso, embora tenha algumas igrejas aí que os padres repetem aquela cartilha de Trento ainda. Como sei de uma paróquia aqui, que cria mil escrúpulos de consciência no povo. Quer dizer, antigamente havia, né, essa obrigação quase legal. Você tem que, se você tiver, você tem pecado. Então, o idoso, não, porque existem limitações. Então, se você não está bem de saúde, se você não está bem disposto por causa dessas coisas, então você está isento de ter que ir, né? Mas eu não sei, mas se o idoso está super bem, se você está em ótima saúde, se você tem perna para caminhar, né? Não vou ficar aqui na televisão, não vou querer nada. Aí é uma questão de consciência ser trabalhada, né? Não é dizer que você está dispensado nesse sentido. Mas assim, mas não tem aquela obrigação. Embora eu acho que o cristianismo não deve funcionar dessa forma. Eu não vou à missa por obrigação, eu vou à missa por desejo, por amor, né? Por compromisso, né? Aí é diferente de obrigação nesse sentido mais formal da palavra. Mas então, essa liberdade das minhas escolhas, ser livre, não ter que, eu não tenho que fazer, não tenho. Eu não tenho que cuidar dos meus netos, você não tem obrigação de cuidar dos seus netos. Obrigação, falando de obrigação, é dos filhos, não é? Os pais é que cuidam dos filhos, não é a avó que cuida de filho. Eu não tenho que, entende? Então, mas eu posso, né? Eu posso recebê-los, eu posso acolhê-los, posso dar uma força, posso ajudar, posso colaborar, ótimo. Mas, se está havendo pressão, você pode questionar isso. Eu não quero ser pressionado. Então, quando os filhos pressionam os pais mais velhos a fazer certas coisas, quer dizer, isso é uma coisa a ser repensada, entende? Então, mas só que, às vezes, não é nem as pressões dos outros, é nós que nos pressionamos também, nos forçamos a coisa. Então, há uma coisa para ser trabalhada nesse sentido, porque isso vai criando um constrangimento muito grande. Então, de modo geral, naturalmente, a sociedade já vai dispensando os idosos dessas obrigações, pelo menos formais. Então, isso já te traz um pouco mais de leveza, ou pelo menos mais. Você tem um tempo mais livre, convenhamos. O seu tempo será mais livre. Aí é que está a questão das questões. Como desenvolver, de fato, essa virtude da liberdade? Há um livro do Erich Fromm antigo, O Medo da Liberdade. A gente fala muito de liberdade, no dia que eu estiver aposentado, no dia que eu tiver mais explicações, vai ser independente, que eu vou fazer o que eu quero. E vai chegar esse dia mais rápido que você imagina. E esse dia chega e você não sabe se ajustar. No fundo, a gente não sabe o que a gente realmente quer. Como que a gente é levado pelas coisas, como que a cultura é que nos move, a gente é levado pela manada, a gente é uma manada que vai se levando. Então, onde é que está a nossa real liberdade? Porque esse trabalho de consciência, de autoconhecimento, de entender qual é o nosso propósito, qual é a minha missão, qual o significado da minha vida em profundidade. Então a gente vai muito cumprindo papéis, cumprindo tarefas, mas essa reflexão mais profunda sobre o que eu quero, e por isso que volta ao que nós já falamos anteriormente, né? O que eu quero como a virtude da mansidão? Eu quero estar aqui, eu quero ser para, eu quero ser uma pessoa acolhedora, eu quero ser para. Então,
Eu não tenho que, né? Que eu tenho que ir. Talvez, em outra época da vida, a gente toma iniciativa de vai ao encontro dos outros. Eu estava fazendo esse caminho de ir ao encontro dos mais velhos que você está numa outra parte. Daqui a uns anos, talvez você não vai ter essa liberdade tanto de cair na casa dos outros. Mas você terá a graça de receber as pessoas. É você que irá às pessoas. Mas eu falo, o idoso mais idoso, ele já está em outro lugar. As pessoas chegarão até ele. Né? Mas, ao chegar até mim, seria um livro aberto, um coração aberto. Né? Generoso. Então, isso é a liberdade. Eu quero estar tão livre de mim mesmo que eu possa receber as pessoas, né? com o máximo carinho, máxima atenção, sem peso, né? Sem peso, sem crítica, sem ficar ali cutucando, sem ficar ali moralizando, querer consertar, porque então essa maneira de querer, o velho tem muito querer ficar consertando os outros, você vê lá, porque no meu tempo era assim, você tinha que fazer assim. É chato esse negócio, sabe? Querer consertar. Você abdica dessa expectativa, tem que consertar o outro, tem que melhorar ele. Não é assim. Entendeu? Ninguém melhora o outro, a pessoa se melhora. Né? A gente faz o caminho. Claro que você terá estímulos para você buscar a sua auto-melhora. Quando você está diante de uma pessoa tão melhorada, né, que é um testemunho de gente, que ser humano incrível. O que é isso? Não. Então, você evangeliza sendo, simplesmente sendo. Nem precisa abrir a boca. Né? Seu gesto, sua forma de respirar, já está tudo se transmitindo ali. Existe uma irradiância que acontece. Então, isso, eu aspiro essa liberdade que é interior, especialmente, você já sabe disso muito bem. A liberdade externa, ela é apenas vamos falar assim, é uma abertura, é uma chance para a gente ter mais tempo de dedicação à nossa liberdade interna. E agora, essas obrigações tantas, que eu tinha meu tempo tão curto, que eu não tinha tempo para mim mesmo, né, Silvana? Você sabe muito bem o que é isso. Então, a rotina de trabalho, de estudo, aquela coisa toda, você tem lá 4 horas, 5 horas para dormir, olha lá. Então, assim, como é que eu vou cultivar até oração? Né? A minha oração vai ser no meio do caminho, né? São jaculatórios no ônibus ali mesmo, ó meu Deus, né? Tenha piedade de mim, que eu tenha luz, tenha paciência. Reza um Pai Nosso na hora que eu levanto a cama, na hora que eu já estou saindo. Quer dizer, você está exausto, não tem nem que passar uma noite de vigília, não tem a mínima chance. Mas você agora está num outro tempo, você realmente pode se dedicar agora é meu tempo. Eu posso pegar a Bíblia e posso demorar meu tempo ali, aquilo que em retiro se passa, que é um custo para você conseguir reservar alguns dias do seu ano, para você conseguir nas suas férias, ter um tempo para você fazer um retiro, aí você lá fica, para cuidar do concentrado. Claro que vem todo o cansaço acumulado dos meses, aí quando chega no retiro você não dorme direito, você está lá todo cheio de coisas na cabeça. Agora você já está numa outra fase, já supõe que você já está mais descansado, já tem meses que você já está dormindo mais tranquilo, não tem essa pressão toda. Pô, a gente tem a faca e o queijo para poder trabalhar essa interioridade. É sempre assim, né? Só que você tem um tempo, não faz nada disso. E fica dispersando a vida com nada, né? Fica coisa mole. Tudo bem, não é que coisa não tem que ser levada também a ferro e fogo, não, tá? Não estou dizendo isso, não. Vai leve, tem que ser 10 horas por dia, não. Mas é preciso ter uma dedicação, né? Uma escolha, porque se o corpo, vamos dizer, está pesado, mas o espírito ele pode ser mais leve. Ah, mas a gente vai ficar mais distraído, a cabeça já fica mais... Você já começa a dormir mais fácil, né? Você começa a ler a Bíblia, agora dá um som, né? Você não leva o que você leu. Tem isso também, então, nem tudo é tão flores, né? Não para, senão está muito romântico, mas esse negócio, agora eu estou livre, agora eu posso, né? Finalmente dedicar a mim mesmo, né? Aí talvez tenha uma fase, sabe? Que eu acho que nós temos uma fase curta, mas que talvez ela vai ser essencial. Que eu acho que vai ser essa, da aposentadoria até aquela fase onde realmente... Porque não é assim, eu vou fazer 60 anos, em breve eu talvez poderia aposentar daqui 2 anos, né? Agora são regras de transição, então se fosse até 4 anos atrás eu já poderia estar requerendo a aposentadoria esse ano. Não sei se eu já largaria a faculdade tão rapidamente, mas a minha tendência aí, não estou com muitas aulas também, então a faculdade hoje não é um peso para mim, não.
Então, mais um pouco eu ficaria. Talvez quando eu sair de Belo Horizonte definitivamente, aí talvez eu não ficaria mais na faculdade, porque vim aqui só para dar aula, eu não gostaria. Mas eu tenho minha mãe, então eu tenho que encontrar motivações para estar aqui também, né? Então, eu fico imaginando, essa fase que a gente ainda está muito, né, que você ainda teria condições de estar nativa, ou de 60 até 75 anos, 78, dependendo da sua saúde, né? Eu estou falando de muitos de vocês que já estão nesse gargalo aí. Então, eu acho que até os 80, pelo que eu percebo, não sei que algumas pessoas que envelhecem muito precocemente, com problemas mais, doenças mais sérias, olha, até 80 anos, você não está naquela que pega um livro, entendeu? Você está nisso, você precisa procurar um geriatra urgente, porque se você tem saúde, de modo geral, a sua saúde está boa, você precisa trabalhar isso, entendeu? Às vezes até uma depressão que está aí, a pessoa está aí, está sem propósito, está sem motivação para a vida, então fica só dormindo. Não é isso, a vida não está aqui na vida para ficar dormindo. E o idoso também, enquanto ele puder estar inteirinho, não é para ficar dormindo não, entendeu? Então, esses anos que eu estou falando, que eu falei, que você pode dedicar mesmo para dar uma aprofundada na sua liberdade interior. Porque isso vai ser um gancho para o que virá mais à frente. Então, talvez você já esteja num nível mais sonolento de vida, mas talvez nem tanto, porque você já trabalhou um despertar interno tão verdadeiro que você continua acesa, como eu já vi gente de quase 100 anos, acesa. Espírito aceso. Então, eu já me pensava, eu não vou dormir muito. Durmo 5 horas por noite, 4 horas por noite. Já ouvi isso de uma idosa falando isso. Ela ora e ora mesmo. Sabe? É uma vigilante. São aquelas luzinhas acesas do Santíssimo Sacramento que estão indo despertas no mundo. Quando está todo mundo dormindo, a pessoa está lá, ó, né, em conexão espiritual. Não ouvi muito isso, mas já ouvi. Então eu acho assim, de uma beleza única, né? São pessoas que vivem em oração profunda, né? Então são pessoas despertas, são pessoas iluminadas, literalmente iluminadas. Você acha que, fico vendo assim, né, Maria Imaculada lá de Caúbas, que eu fico impressionado, eu vou até mais Caúbas sábado. A Maria Imaculada já deve estar quase chegando aos 90 anos. Essa liberdade de obrigações, para você ter essa autonomia de você estar gerindo a vida de uma forma mais pessoal. É muito importante isso. Vocês, praticamente quase todas que já estão aqui, você vai, quais estão sendo as minhas escolhas desde vida? Né? E essas escolhas têm me deixado mais livres? Eu sinto essa liberdade interior crescendo, que vai desencadeando a possibilidade de trabalhar todas aquelas outras virtudes que já foram trazidas. E outra questão da liberdade, que é a questão da possibilidade de você ser mais autêntico, e você ser livre para dizer e para expressar. Eu falava que o idoso perde o filtro. Bom, há filtros e filtros, né? Às vezes há filtros que às vezes a pessoa, o velho, pode ser até inconveniente. Às vezes falar coisas nas horas impróprias, né? Que não é às vezes acertado. Então tem certas falas que às vezes são um pouco meio esquisitas mesmo. Mas a liberdade de você dizer o que você pensa sem medos. Porque lá atrás, se eu falar, o que eles vão pensar? Aí eles vão me mandar embora. Né? Aí se eu falar isso, depois o bispo vai puxar meu orelha. E é uma coisa muito interessante. Isso está acontecendo muito na Europa, especialmente, os teólogos idosos. O que tem de jesuíta acima de 80 anos escrevendo, escreve e dizem tudo o que querem dizer. Para a igreja, puxando a orelha da igreja de verdade. Sabe? Mostrando uma série de coisas que a igreja poderia já estar mudando, coisas que antes era difícil falar, agora falam o que pensam. Você deve estar pensando. Bom, agora está um momento também muito bom, o nosso papo ele é muito aberto, né? Diferente, né, dos anteriores que ficavam muito na censura, né? E os teólogos ficavam muito de dizer o que pensavam, e aquela coisa toda. Mas tem muita liberdade para dizer, para expressar, entendeu? E são pessoas interessantes para serem escutadas. Então, vez ou outra, tem algumas pessoas assim, já mais amadurecidas, que já, né,
pessoas intelectuais que fizeram um caminho bom, que estão lúcidos, são às vezes convidados para poder palestrarem, como que eles têm realmente olhares muito interessantes e muito superiores àquele que os jovens que estão na plena ativa têm. Porque eles têm uma visão de conjunto da coisa. E já falam, olha, nós estamos agarrados a tantas coisas que são secundárias, o que é mais prioritário hoje? Então a igreja que está agarrada a tantas manias que já poderiam ter sido desfeitas. Então essas pessoas são capazes de fazer uma meia-culpa, uma revisão da própria vida. Falei assim, gente, eu mesmo fiquei tanto tempo gastando tempo com essas coisas que hoje eu vejo que são tão relativas. Então a pessoa tem sabedoria e ela tem um olhar assim, né, magnânime, mais progressista até. Então é bem interessante escutar esses idosos e idosas que eles têm algo a dizer ao mundo, né, para os mais jovens especialmente, né. Eles têm um alcance maior, eles têm uma perspectiva maior para olhar o conjunto. Então essa liberdade, como aqui até o Anselmo cita, bispos já mais idosos, mas que estão lúcidos, e que eles dizem aquilo que o coração sente. Eles falam a partir do coração deles, não a partir dos dogmas, não a partir, né, daquilo que foi sempre pedido para eles falar, a lei, né, mas eles falam a partir do coração. Nosso Papa Francisco, né, ele já tem quase 85 anos, você vê que é um homem muito espontâneo, e ele tem falado umas coisas aí que vai quebrando estereótipos mesmos, né, que um Papa mais jovem teria mais dificuldade de falar, ele está falando, né, o jeito, a forma. Então, assim, é coisa de ancião mesmo. Já está muito livre, muito mais consciente daquilo que é essencial. Então, essa liberdade para o essencial, estão me entendendo? Então, ser mais essencial e tomara, né, que eu me torne um ancião, uma anciã, e não fique agarrado a tantas bobeirinhas. Tem muito idoso, muito velho, que é cheio de bobeirinhas. Não solta mesmo, fica... Nossa, é uma encheção de saco às vezes, né? Mas, gente, não precisa. Depois de 80 anos, limpa. Você que foi muito rígido até um certo tempo, cheio de coisa. Agora, ó, deixa de lado. Sabe, essas rubricas todas, essas coisas todas. Sabe? Isso tudo vai passar muito depressa, a morte já está chegando, eu estou agarrando isso para quê? Aí nessa hora você já vai para o coração, o que realmente é mais importante, o que é essencial, até na própria fé. E como que a gente está agarrado a tantas coisinhas que são tão secundárias, né? Então, espero que a gente amadureça e tenha essa clareza muito certa do que é essencial e daquilo que realmente é descartável. Né? Quando eu lembrei do Liban, né? Uma conversa aqui, foi pouco antes de morrer, ele já estava virado aos 80 anos, ele morreu com 80 anos. E tudo já está perdoado, tudo que falando. E o Papa falando a mesma coisa. Você viu que ele mandou uma mensagem para os padres aí, ó, perdoa tudo, entendeu? Tudo. O Papa falando isso. Lembrei literalmente do Libano falando, né? Perdoa tudo. Depois dos 80 anos, você já está pronto para perdoar tudo. Né? Para a gente também se perdoar totalmente. Gratidão, outra virtude linda, que tão bom, né, você estar diante de uma pessoa grata, agradecida. Não só por você ter chegado até ela, né, mas é grato à vida. Então, como viver a virtude da gratidão? E a gratidão está muito ligada à memória, não é verdade? Por isso que o idoso, ele é muito da memória, ele vive muito das recordações. Então, que bom aquela pessoa que pode ter uma grata memória, fazer uma grata recordação da sua vida, da sua história, das pessoas que passaram pela sua vida. Por isso que o idoso, ele é muito de contar as histórias. Né? Eu gostava demais que eu vi os casos da minha avó, meu avô. Meus avós, os homens não eram muito de ficar contando casos, mas as minhas avós contavam muito. Aí eu ficava escutando as histórias delas, né? Achava aquilo assim uma delícia. Mas tem formas e formas de contar a vida, né? Qual virtude vocês acrescentariam, além dessas que foram mencionadas, tá?